que o Pessoas tem no seu plano de avaliação. Julgo que todos tiveram acesso ao relatório final desta avaliação, aliás, ele já está publicado no nosso site, e nesta fase compete-me passar a palavra ao ISCTE, à equipa do ISCTE, que foi a equipa que desenvolveu esta avaliação, e julgo que é o Paulo Pedroso, que eu já vi entrar, que toma a palavra. Paulo? Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria, portanto, agradecer esta oportunidade que tivemos e dar conta de que foi um trabalho, não quero mais repeti-lo, feito em algumas condições como aquelas que frequentemente acontecem, nomeadamente de prazo, que obrigou a condensar as operações. Por outro lado, é uma avaliação que, não sendo inédita, acaba por ser uma avaliação muito específica sobre o processo de arranque do programa. Portanto, é uma avaliação que é feita num momento em que estávamos ainda a montar as estruturas e a iniciar a execução. Antes de eu continuar, eu pergunto, porque eu não sou... Nós usamos mais Zoom que Teams, se estão a ver a apresentação no ecrã, estão? Sim, estamos a ver. Ok. E, portanto, como eu estava a dizer, é uma avaliação que foi uma avaliação centrada numa fase que é a fase do início da execução. Os objetivos que nos foram propostos refletem nisso. Eu, como vejo que há aqui muita gente que pode ter acompanhado mais à distância, se calhar vou gastar algum tempo a expor questões mais genéricas. Se acharem que vale a pena saltar algum ponto, é só uma questão de sinalizar. Portanto, o que nos foi pedido foi que a avaliação, por um lado, fosse ver a interação entre a avaliação ex-ante que tinha sido feita e o documento final de programação. Depois que se centrasse, como é normal numa avaliação deste tipo, em critérios de pertinência e coerência. Basicamente, procurar saber se a resposta está certa, a pergunta típica da pertinência, e se o que está a ser feito é coerente com as necessidades detectadas. Isto foi objetivado através de uma avaliação da coerência da organização interna do programa, dos instrumentos de apoio à gestão e implementação, da adoção da metodologia de custos simplificados, do plano de comunicação e do plano de avaliação, e também a coerência dos apoios concedidos com outros programas. A avaliação, como tem vindo a ser típico das avaliações dos fundos europeus em Portugal nos últimos anos, tem um caderno de encargos razoavelmente diretivo, portanto um caderno de encargos em que vêm já os domínios de avaliação e as questões de avaliação, sem prejuízo de que as equipas de avaliação, e no nosso caso também, digamos, puderam mexer, reorganizar em conjunto com a unidade de gestão. Tínhamos essa liberdade, mas traz um conjunto de perguntas concretas, que seria se calhar fastidioso estar aqui a dizer todas agora, até porque vamos repeti-las no momento das conclusões e recomendações, mas, portanto, isto implicava para cada critério e domínio de análise um conjunto de questões objetivadas, e que, admitindo que a apresentação depois vai ser distribuída, fica aqui para, digamos, por memória, para quem, em vez de ir ler o relatório todo, queira ter uma ideia geral do que é que fizemos. O plano de investigação incluía
digamos, é um plano multimétodos, incluía análise documental, entrevistas, workshops e inquéritos, bem como análise de dados das bases de dados. Vou saltar, porque esta sessão é sobre as conclusões e recomendações, e para ela poder ser útil, penso que há alguém que tem um microfone ligado que, se pudesse desligar, seria melhor para nós todos. Portanto, vou saltar diretamente para onde chegámos, ou seja, com este trabalho todo chegámos a um conjunto de conclusões e recomendações. E como disse, aqui estão as questões de novo. Nós adotámos uma metodologia de apresentação de conclusões e recomendações que combina o conteúdo com um código gráfico, que é um código gráfico do nosso ponto de vista, ele próprio já sinaliza a natureza da recomendação. Portanto, aquilo que aparecer a verde são conclusões e recomendações em que nos parece que não é necessário intervenção adicional. O que aparece amarelo em alguns ecrãs pode ser mais a laranja, o meu está aqui um amarelo torrado, portanto não sei como é que isto depois acontece em cada ecrã. São intervenções pontuais, e a vermelho aquilo que nos parece que são intervenções estruturais. A primeira pergunta de avaliação era como é que tinha sido a interação entre a avaliação ex ante e o processo de avaliação. O que nós observamos foi que o processo de avaliação ex ante foi bastante interativo e iterativo com o processo de programação, portanto houve interação entre os avaliadores e a programação, e houve várias iterações no relatório, portanto o relatório foi ele próprio sendo alvo de evolução em função digamos, da evolução na programação. O que nos pareceu foi que, globalmente, o que os avaliadores propunham foi incorporado, embora neste método acabe por ser difícil saber exatamente todas as propostas da avaliação, porque elas próprias não, algumas delas, segundo os próprios avaliadores que entrevistámos, não, digamos, não chegaram sequer ao relatório final, porque no processo de interação, quando chegaram ao relatório final, já estavam incorporadas. Portanto, diria que, em termos gerais, o exercício de avaliação ex ante e o exercício de programação foram coerentes e integrados. Há uma natureza de recomendações que nos parece que merece uma intervenção pontual de atenção, que tem a ver com a introdução de pontos de inovação no programa. Portanto, os avaliadores propunham algumas dimensões em que o programa reforçasse o seu caráter inovador, e, nomeadamente, isso reflete-se nestas duas recomendações que aqui avançamos. Uma que tem a ver com a densificação da demografia e também da inclusão no desenho de tipologias ainda não lançadas, e outra que é uma recomendação de formalização das recomendações não incorporadas. Portanto, há recomendações que não são incorporadas, podemos perceber-nos porque são tidas como não necessárias ou não relevantes, mas pensamos que, do ponto de vista de uma boa prática, haver da parte da gestão uma formalização da razão pela qual essas recomendações não são incorporadas seria positivo, daí sugerirmos que seja avaliada a relevância das recomendações não incorporadas. No entanto, o nosso sentido global é o de que este exercício é um exercício que permitiu que a avaliação ex ante, que sublinhe-se, foi voluntária, foi decidida pela unidade de gestão, permitiu que a avaliação ex ante tivesse uma interação positiva com a programação. A segunda pergunta de avaliação que nos era colocada era, digamos, uma pergunta sobre a organização da autoridade de gestão,
e sobre se a autoridade de gestão responde aos seus desígnios estratégicos e operacionais face às necessidades diagnosticadas. Aqui, a nossa conclusão essencial é que sim, a autoridade de gestão está organizada de um modo pertinente e responde parcialmente aos desígnios, com algumas conclusões e recomendações que levarão, se forem adotadas, a intervenções estruturais. Uma na área a recomendação que aqui fazemos é na área dos recursos humanos. Atualmente os recursos humanos estão distribuídos por 2 unidades, e aquilo que vimos no terreno é que elas indicam não terem os recursos adequados com um conhecimento especializado e necessário para a área, e propomos uma recomendação com 2 alternativas. A nossa preocupação é que achamos que a área dos recursos humanos está hoje dividida e propõe-se que ou a criação de uma unidade própria, que chamamos unidade de gestão de pessoas, mas obviamente isto é uma mera sugestão, ou a atribuição das responsabilidades à Unidade de Coordenação e Desenvolvimento Organizacional, prevendo para estas responsabilidades um coordenador específico. Portanto, esta é a nossa principal observação, a propósito da organização, é uma observação interna sobre a estruturação da área dos recursos humanos. A segunda pergunta de coerência, a terceira da investigação, da avaliação, incidiu sobre a articulação entre as unidades, equipas transversais e as exigências do programa. Aqui também a nossa conclusão é de que a articulação tal qual está a ser feita é pertinente e responde já parcialmente às exigências a que o programa tem de responder, encontrando aspectos que nos merecem a recomendação de que haja intervenções pontuais e para uma intervenção estrutural. O que nós detectamos é que o organograma permite a boa coerência entre as unidades, mas, porventura, por razões até ligadas a estarmos na fase de lançamento do programa e deles de evoluir a partir de culturas organizacionais de programas anteriores que são, fundidas nesta autoridade de gestão, há aspectos de transição entre o legado e a nova organização que carecem de atenção. Daí sugerirmos alterações pontuais que são essencialmente mecanismos de reforço e de aceleração da articulação, e pareceu-nos que o que é importante é reforçar os espaços os espaços quer formais, quer informais, para a aceleração da integração de culturas. Daí propostas concretas como espaço para discussões pelos dirigentes de questões que não são operacionais, portanto questões mais estratégicas, espaços não formais para o reforço da integração. Há um aspecto que é um condicionalismo nesta fase, que foi até mais forte antes do nosso trabalho de campo começar, que tem a ver com as condições físicas e os espaços onde a autoridade de gestão funciona e, portanto, avaliar se há condições para tornar esse espaço mais promotor de contactos informais, avaliar o regime de trabalho, nomeadamente a questão do trabalho presencial e do trabalho remoto, e pareceu-nos também que as medidas de conciliação entre a vida profissional e familiar podem ser úteis até na motivação da equipa. Portanto, fica a ideia de que o que nós propomos aqui é uma vigilância, uma atenção à aceleração da integração.
Depois temos uma proposta de alteração estrutural, que é uma proposta eu poderia dizer assim, de interação entre o que está formalizado e a prática. Portanto, há sempre uma distância, não é, digamos, não é novidade desta autoridade de gestão, há sempre alguma distância entre o que é a formalização dos fluxos nas operações e o que é a sua aplicação prática. Mas em alguns aspectos pareceu-nos que essa distância pode ser reduzida, quer por uma maior formalização dos procedimentos, nomeadamente revisitando os conteúdos organizacionais de cada unidade, quer por uma maior atenção a que digamos, os fluxos formais são efetivamente aqueles que são desenvolvidos na prática. E, portanto, propunhamos aqui uma atenção estrutural à formalização de procedimentos. Perdão. Terceira subquestão nesta componente da organização era, por sua vez, subdividida em várias subquestões. E, portanto, o que nos era pedido era que víssemos a coerência e a articulação com programas temáticos e regionais, entre o programa, o Comitê de Acompanhamento e as redes de articulação funcional, e em particular a rede de articulação funcional de demografia, qualificações e inclusão, e que víssemos o que é que poderia ser melhorado. Nossas conclusões são de 3 tipos, portanto, há uma conclusão em matérias em que entendemos que não é necessário nenhuma intervenção adicional. Portanto, os processos de articulação do programa, quer com os outros programas, quer com as redes, estão regulados e operacionais. Há oportunidades de melhoria associadas a alguns constrangimentos internos e externos que aparecem nas recomendações, mas isso não põe em causa a conclusão. Mas parece-nos que há aspectos de melhorias pontuais, nomeadamente uma melhoria pontual na articulação técnica entre o ambiente externo e interno, nomeadamente reforçando no comitê, nos encontros anuais, um trabalho de debate técnico para além digamos, da apresentação de resultados e prestação de contas, e também nas redes funcionais fazer com que as UGPs pudessem passar a ter presença. Depois, a rede temática está sob coordenação da autoridade de gestão e parece-nos e propomos que pudesse ter uma agenda mais ambiciosa do que tem agora, e, portanto, recomendamos que se revisite essa agenda, no fundo, dando-lhe mais espaço, mais densificação para, digamos, para abordagens mais amplas ao programa. Depois, propomos uma alteração estrutural que se prende com o que já tinha dito na resposta à questão anterior, que é, portanto, a atenção a que a prática na autoridade de gestão se aproxime mais da orgânica e das articulações verticais e horizontais, e, portanto, o que nós aqui estamos a chamar a atenção é para a importância de gerir aquilo que nós chamamos o legado dos dirigentes, portanto, um processo que permite que o programa esteja operacional em boas condições, nem sempre, digamos, com coincidência integral com, digamos, o modo como está formalmente organizado. Em resultado destas conclusões, propomos algumas alterações, digamos, algumas intervenções pontuais e uma intervenção estrutural.
As intervenções pontuais têm a ver com a proposta de realização de reuniões temáticas com o conjunto dos atores relevantes, aqui chamamos o ecossistema de atores, mas, portanto, com o conjunto dos detentores de interesse que se entenderem relevantes para a aplicação das medidas técnicas. Propomos que se assuma na coordenação da rede temática a definição de novos conteúdos de articulação para a rede. Propomos ainda que se alargue a participação na rede em função da natureza dos temas e, portanto, no fundo, que haja um funcionamento em que a rede possa ter outras participações em função dos temas. Por exemplo, isto é um exemplo, os secretários técnicos das UGPs. Propomos uma intervenção estrutural, que é a revisão do fluxo de design e avaliação interna dos avisos para envolver as unidades transversais e as UGPs, portanto, que assegure mecanismos de reporte dessa dinâmica. Isto no contexto, como disse, de que o programa está, digamos, regulado e operacional. Mudamos de questão de avaliação, passamos para as questões que têm a ver com a eficiência digamos, a eficiência operacional e, portanto, saber se, digamos, os instrumentos mobilizados são pertinentes. Não temos aqui nenhuma recomendação, apesar de termos observações sobre, digamos, sobre melhorias. As recomendações, digamos, a recomendação que daqui derivaria já está feita noutro ponto. E, portanto, o que nós temos aqui é que os processos estão regulados e operacionais, havendo oportunidades de melhoria, e repetimos a falta de articulação técnica entre o ambiente externo e interno, a questão do legado dos dirigentes e a agenda mais ambiciosa. Portanto, esta questão, no fundo, repercute o que eu já disse na questão anterior. Daqui deriva uma lista de recomendações de intervenção pontual e de intervenção estrutural. Como disse, em parte repetindo o que já estava na questão anterior, portanto, nomeadamente a questão do design e validação interna dos avisos, portanto, a definição de novos conteúdos para a rede, o alargamento da participação na rede e aqui surge, digamos, uma recomendação de intervenção pontual nova que tem a ver com potenciar a implementação e os resultados junto dos beneficiários e, portanto, em que são propostas ações, que são ações adicionais de dinamização dos instrumentos produzidos pela autoridade de gestão para maior penetração junto dos beneficiários, reforço do delivery da informação, por exemplo, utilizando os e-mails dos beneficiários e potenciais beneficiários, reforço da disponibilização aos beneficiários e potenciais beneficiários de informação sobre boas práticas, newsletter, lista de projetos apoiados, dados sobre a execução do programa, relatórios, publicações, reforço de sessões online de esclarecimento para beneficiários e potenciais beneficiários, reforço da disponibilização de call center nas atividades de esclarecimento, reforço de sessões alargadas de divulgação. Bom, basicamente, o que está de novo é que nos parece que durante a implementação se pode densificar e alargar o modo de contacto com beneficiários e potenciais beneficiários. Depois passamos, ainda na eficiência operativa, a uma segunda questão de avaliação, que é a de saber se o sistema de informação se adapta às necessidades. Aqui nós temos conclusões que apontam para alterações pontuais e para alterações estruturais. Portanto, o que nos pareceu nesta fase, aquilo que captámos, é que a escolha pela construção de um novo sistema de informação coloca desafios, quer no que é da responsabilidade da autoridade de gestão, quer no que é da responsabilidade da ADC,
E, portanto, o novo sistema tem desafios de pontualidade, ou seja, de resposta em tempo, de teste e de adaptação, quer no balcão único, quer no SI Pessoas, e a sua interoperabilidade entre sistemas de informação está ainda em desenvolvimento. Já assume bons resultados de articulação, mas há ainda problemas na transformação de informação com algumas entidades relevantes. Portanto, esta avaliação reflete o momento em que é feita, não podia ser de outra forma, e temos a noção de que o sistema de informação está em desenvolvimento. Aliás, não sei se entre a apresentação do relatório final e hoje não há já desenvolvimentos que ponham até, digamos, em causa algumas das coisas que aqui estão ditas. Portanto, isto, o que dizemos tem que ser reportado ao momento em que o trabalho foi feito. Daí que a nossa recomendação de intervenção estrutural, tendo consciência de que essa intervenção estrutural está em curso, mas futuras avaliações darão conta do seu sucesso ou insucesso. Portanto, no momento em que avaliamos, havia problemas que tanto podem ser originados no front office ou como no back office, no balcão único, como no SI Pessoas 2030, que se repercutem na eficácia do sistema de informação. Encontramos ainda que a Unidade de Gestão de Sistemas de Informação e Inovação precisava, portanto, de mais recursos, tem recursos insuficientes. Portanto, depois notámos que a definição de requisitos para o back-office carecia ainda de contributos e articulação com recursos de unidades de gestão de projetos, uma preocupação com riscos associados a dimensões importantes da gestão de programa, nomeadamente na execução física, e uma capacidade de resposta ainda fraca às necessidades de análise, verificando-se geração de entropia e um risco de perda de capacidade de resposta do sistema face às necessidades de gestão operacional e monitorização, ou seja, um risco por antecipação que o tempo e futuras avaliações dirão se materializa ou não. Perante isto, nós propomos intervenções pontuais, nomeadamente o reforço da equipa da Unidade de Gestão de Sistemas de Informação e Inovação, com mais técnicos com experiência operacional no perfil de trabalho técnico da unidade, se possível com experiência em fundos europeus, e a melhoria da capacidade de antecipação de problemas operacionais e técnicos, em vez de uma lógica reativa aos problemas que acontecem. Propomos intervenções estruturais, nomeadamente criar uma task force para acelerar a plena implementação do sistema, nomeadamente para assegurar a sua capacidade de resposta às diversas funcionalidades, para desenvolver novas funcionalidades e melhorar existentes, e para servir as especificidades do programa. Propomos segundo capítulo, digamos assim, de intervenções estruturais que tem a ver com aspectos técnicos e de governança do sistema na junção back-office, front-office, que implicam um diálogo com a ADC e com os parceiros tecnológicos do sistema, quer no back-office, quer no front-office, e a garantia da interoperabilidade. Portanto, temos consciência de que quando estamos a falar de sistema de informação, estamos a falar de uma matéria que, no momento em que fazemos a avaliação de arranque, estava ainda ela própria em desenvolvimento. Daí a importância, do nosso ponto de vista, desta task force, para garantir ao máximo que os prazos até se atingir a velocidade de cruzeiro são o mais curtos possível. A terceira questão de eficiência operativa tinha a ver com a estrutura dos recursos humanos, saber se a estrutura dos recursos humanos é adequada às exigências. Eu gostava de aqui dar uma nota prévia às conclusões, porque as conclusões que nós aqui fazemos, sendo
na nossa visão, verdadeiras para a autoridade de gestão, num certo sentido, pode ser que não são específicas, em parte têm a ver com condicionalismos que existem digamos, em toda a administração pública, digamos, condicionalismos que também têm a ver um pouco com a nossa cultura de planeamento de recursos humanos. Dito isto, que é uma observação geral, quais são as conclusões a que chegamos? Primeiro, a estrutura é adequada, robusta, tem maturidade, experiência, passou já pelo arranque de programas, e, portanto, tem todas digamos, as condições para ser altamente funcional. O que detectámos que levou a que disséssemos que são precisas alterações pontuais tem a ver com o que já tinha dito em questões anteriores. No fundo, tem a ver com condições de ambiente organizacional que prejudicam os níveis de eficiência e com um legado que influencia o trabalho em silo em vez do trabalho em rede, numa estrutura qualificada. E, portanto, são conclusões que têm a ver com melhorias pontuais que podem ser colocadas digamos, no clima organizacional e na transição, como dizia lá atrás, do legado para o novo programa. Em segundo lugar, notamos um aspecto que merece uma intervenção pontual, que é o turnover no quadro de pessoal. E, portanto, o turnover dentro de certos parâmetros é uma realidade incontornável e, de novo, na administração há até mecanismos de circulação interna que acabam por se repercutir, mas num programa que tem que manter altos níveis de operacionalidade, chamamos a atenção que a gestão das consequências do turnover se coloca no plano da gestão de pessoas, de que falávamos digamos, no ponto anterior, e, portanto, uma atenção ao modo de incorporação dos recursos humanos que chegam e ao modo de substituição dos que partem. E, em terceiro lugar, há um substaffing, um understaffing. Há, portanto, o quadro de pessoal não completa no momento em que fizemos a avaliação. Sabemos, entretanto, que estão em desenho, ou digamos, ou que estão em desenvolvimento processos de recrutamento. E, portanto, o programa tinha falta de pessoal face ao seu, digamos, ao quadro que estava dotado. E essa falta de pessoal, se não tem consequências no imediato, em velocidade de cruzeiro, poderia, parece-nos, constituir um desafio ao bom desempenho. Nas recomendações que fazemos, são recomendações estruturais. Fazemos uma recomendação, volto a dizer que provavelmente faríamos a todos os programas que avaliássemos, mas que, portanto, até porque não é uma prática instituída transversalmente entre nós, mas que pareceu à equipa de avaliação que seria bom que passasse a haver, que é o desenho das necessidades pessoal a partir da workload analysis, das análises de cargas de trabalho. E, portanto, nós propomos que, como prática a adotar, que se faça uma análise das cargas de trabalho que nos permita avaliar o quadro necessário, independentemente dos constrangimentos administrativos, políticos que existem sobre o recrutamento. Portanto, parece-nos que seria importante saber se, face às cargas de trabalho estimadas, o pessoal, mesmo o pessoal dotado, é o adequado ou não. Depois, para adaptar a esta situação, propomos que se criem mecanismos de partilha de recursos humanos entre unidades. No fundo, há tarefas com matriz comum entre unidades, em que pode haver flexibilidade de articulação, nomeadamente na gestão dos fluxos de trabalho. Propomos um plano de contingência para a análise de reembolsos, portanto, que no fundo que permita, em situação de pico, aumentar a rapidez. E propomos, aproveitando os desenvolvimentos tecnológicos, que a inteligência artificial possa assegurar tarefas que hoje são consumidoras de tempo,
e, portanto, tarefas mais simples, tarefas que chamamos lineares, nomeadamente procedimentos de verificação, que são procedimentos de verificação relativamente simples, que podem libertar recursos humanos para outras tarefas. Tínhamos uma questão sobre os contratos de delegação de competências com os organismos intermédios, saber se são adequados. E aquilo que nós detectamos é que, em grande medida, nesta matéria, não há necessidade de intervenção. Os contratos são adequados, os recursos afetos são adequados face às competências, a relação orgânica e a relação cotidiana são adequadas. O que nós detectamos é um problema digamos, de constrangimentos nos organismos intermédios, que não eram o foco da nossa avaliação, e, portanto, isto aqui, se entender aprofundar, precisaria de que, nomeadamente, não creio que se justificasse uma nova avaliação, mas em sede de monitorização pela autoridade de gestão, digamos, alguma atenção. Portanto, o que nós detectamos é, da parte dos recursos humanos afetados às estruturas da OI, digamos, foi reportado, digamos, cansaço e dificuldades de implementação e de relação com, digamos, o sistema de informação no seu estado atual. Na pergunta seguinte, que tem a ver com os critérios de seleção das tipologias, o que nós detectamos é que os critérios são adequados e, portanto, globalmente, a haver uma questão em sede do modo como são valorados os critérios na aplicação concreta, mas os critérios em si são adequados. Daí que, digamos, tenhamos uma recomendação de uma intervenção pontual no sentido de procurar reforçar as garantias de alinhamento na interpretação dos critérios e propomos que sejam disponibilizadas notas explicativas sobre a interpretação dos subcritérios de modo a reduzir o risco de eventuais disparidades. Depois temos uma recomendação estrutural que é de que nós verificamos que há territórios onde a execução é mais difícil, por diversas razões, do que outros. E não há nenhum critério, subcritério, que permita de alguma forma fazer discriminação positiva destes territórios onde a execução é mais difícil, e a introdução desse critério poderia ajudar a aumentar a relevância do programa, nomeadamente na sua adaptação a contextos de execução mais difícil, porque senão há aqui um certo risco de uma seleção adversa em que digamos, se ponderam, digamos, se torna mais fácil seguir aquilo que poderíamos chamar a geografia da capacidade de iniciativa do que a geografia das necessidades. Daí esta proposta da discriminação positiva de territórios de execução difícil, que obrigaria a refletir sobre quais são digamos, quais são essas dificuldades e como podem ser ponderadas nos critérios. Passamos agora à questão dos custos simplificados e, portanto, a nossa principal conclusão é que há uma forte utilização dos custos simplificados, incluindo a utilização de custos unitários e taxas fixas em várias tipologias operacionais. E, portanto, esta metodologia, digamos, está incorporada no programa. Verificamos inadequações no sistema de informação no momento em que o estávamos a observar para o reporte e análise de pedidos de pagamento com custos simplificados. E a inexistência de orientações explícitas sobre como devem ser feitos o controle e verificações, que são
aspectos importantes para que não se mine a prazo a credibilidade dos custos simplificados e para que haja, no fundo, estabilidade e confiança entre os atores que recorrem aos custos simplificados. Daí nós termos feito um conjunto de recomendações, uma intervenção pontual que é de continuar a desenvolver a formação e a capacitação dos técnicos, quer da Autoridade de Gestão, quer das OIs, quer das entidades beneficiárias sobre os custos simplificados, mas temos aqui 4 recomendações estruturais. Uma é para o sistema de informação, portanto, para continuar a trabalhar em adaptá-lo aos pedidos de pagamento com custos simplificados. Outra é para os procedimentos de verificação e auditoria, e, portanto, trabalhar no desenvolvimento dos procedimentos de verificação e auditoria orientados para o foco nos resultados, como é necessário e adequado na metodologia de custos simplificados. Uma terceira é monitorizar a implementação dos custos simplificados, nomeadamente procurando aferir se a relação entre os montantes financiados e os custos efetivos é adequada, e propõe-se que se continue a apostar nos custos simplificados, alargando-os a mais tipologias operacionais. E foi isto que procurámos, digamos, foi aqui que chegámos, e é sobre isto que estamos à vossa disposição para as questões que nos quiserem colocar, e muito obrigado pelo tempo que nos tiveram a ouvir. Esqueci-me de dizer no princípio, estão aqui, não todos, mas alguns dos elementos da equipa, e, portanto, às questões concretas, os meus colegas, em particular a Tatiana Alves e o Rui Godinho, confesso que não sei se entrou mais algum, entretanto, que eu não tenha visto, mas os que cá estiverem, estamos todos à vossa disposição para responder às questões que nos queiram colocar. Obrigada, Paulo, por esta excelente apresentação, e obrigado ao Paulo e à equipa do ISCTE. Antes de passar a palavra e dizer desde já que todos os contributos, comentários, sugestões que queiram fazer são muito bem-vindos, mas antes de vos passar a palavra, só dizer aqui 2 ou 3 coisas, e a seguir também passar a palavra à Sandra e ao Joaquim. Bem, em primeiro lugar, dizer que, e o Paulo sabe, que nós não concordamos com todos os resultados da avaliação, mas a avaliação é exatamente esse o objetivo, não é? É retirar-nos da nossa zona de conforto e deixarmos que está tudo a correr bem e obrigar-nos a refletir sobre estas conclusões. Aliás, devo confessar em concreto à equipa do ISCTE, nós tivemos 2 reuniões e, de facto, pelo menos agora falo apenas por mim, o meu pensamento sobre as várias matérias que nós fomos falando foi evoluindo. Não penso hoje da mesma maneira que pensava na primeira reunião que tivemos. E, portanto, este é um momento importante para olharmos para a organização, para o trabalho que foi feito até agora. E respondendo ou reagindo a uma questão muito concreta que o Paulo referiu, que foi, se calhar, aquilo que estou hoje aqui a dizer já evoluiu e já não é esse o contexto que originou estas conclusões e recomendações, e sim, já não é, naturalmente não é, a organização é dinâmica, portanto as avaliações são feitas relativamente a um determinado momento no tempo e naturalmente as coisas vão evoluindo e se calhar até de uma forma inconsciente já fomos incorporando algumas questões que foram identificadas. Muito brevemente, eu iria só reagir a algumas ou conclusões ou recomendações. Entrando logo na primeira, referir que sobre a incorporação das dimensões da demografia e melhoria das medidas em matéria da inclusão social, que a avaliação intercalar que estamos a fazer neste momento
e que dará origem a uma alteração do programa, vai tentar, não de forma tão ambiciosa como nós pensávamos inicialmente, mas vai ser muito focada nas questões da demografia e muito em concreto nas questões relacionadas com a integração da população migrante e as condições as condições de trabalho dos jovens, não só do ponto de vista dos contratos estáveis e da precariedade, mas também das suas condições salariais, e portanto eu acho que teremos aqui algumas novidades. E a outra sugestão que a equipa do ISCTE colocou aqui, de outras recomendações da avaliação ex-ante que não foram incorporadas, mas serem parte de avaliações mais temáticas ou mais específicas relativamente a tipologias de operação em concreto, também nos parece uma excelente sugestão. Podem-nos dar uma perspectiva, um olhar que ainda não tivemos. Passando para as questões da orgânica, e como também já tínhamos falado anteriormente, a orgânica de Pessoas 2030 foi pensada num contexto muito específico e, aliás, mesmo junto às nossas equipas sempre dissemos que era uma orgânica que estava pensada para um momento de arranque do Pessoas 2030 e simultaneamente de encerramento de mais 3 programas, do POCH, POIS e POAPMC, e portanto ela poderá, na medida daquilo que se entender pertinente, ser revisitada a qualquer momento, e isso é uma prerrogativa que a Comissão Diretiva tem, portanto somos autónomos nesse ajustamento, caso ele venha a ser necessário. Porém, ainda estamos num processo de encerramento do PT 2020 e não nos parece, não temos indicação plena e confirmada de que haja necessidade de alterar a orgânica. Relativamente a recursos humanos, nós estamos neste momento a encerrar o nosso processo de recrutamento centralizado, que não está a ser tão bem sucedido como gostaríamos, mas ainda assim vai permitir ter aqui uma pool de recursos humanos novos, sangue novo, que não evidencia certamente a fadiga de outros que já estão a trabalhar nos fundos há muito tempo, e portanto esperamos que isto seja uma lufada de ar fresco também para a equipa no seu todo. Também aqui um comentário sobre as questões da prevalência do legado, ou da equipa da avaliação ter sentido muito o legado. Eu continuo a insistir que, apesar da equipa de avaliação ver este aspecto como um aspecto menos positivo e que deve ser mitigado, eu continuo a vê-la também como um aspecto positivo. Todo o património de aprendizagem que as pessoas trazem é valorizado. Claro que depois tem que haver aqui um equilíbrio entre a vantagem desse legado e a desvantagem por criar vícios ou até aqui alguma desvantagem do ponto de vista das tais articulações internas e informais e do ponto de vista daquilo que o Paulo referiu como sendo a articulação vertical versus horizontal. Também achamos, e quem anda nos corredores daqui do Pessoas 2030, as pessoas há um tempo atrás diziam, mas aquele é do POCH ou é do POIS? E isso já está a deixar de existir e certamente deixará de existir quando o POIS e o POCH e o POAPMC estiverem encerrados. E, aliás, as equipas neste momento, desde o princípio, são equipas mistas e que têm proveniência nos anteriores períodos de programação. A sugestão relativamente a dar outra dinâmica e a expandir aquele que tem sido o âmbito das reuniões da rede temática da demografia, qualificações e inclusão é bem-vinda. Também temos essa vontade de fazer reuniões com esta rede que não fiquem somente circunscritas
ao tema do Plano Anual de Avisos, certamente que esse movimento irá de encontro a uma das recomendações, que é mais pessoas da nossa equipe interna fazerem parte e participarem destas reuniões. Depois, que outros comentários eu tinha? Relativamente aos riscos do sistema de informação, não vou aprofundar muito, não é? Nós conhecemos a arquitetura do sistema de informação e que tem aqui muitas interdependências entre vários stakeholders, mas eu considero que, à data de hoje, os riscos que foram identificados pela equipa da avaliação, e se calhar eu não tinha este pensamento há uns meses atrás, mas hoje tenho, são riscos conjunturais, ou seja, nós, ainda que haja problemas estruturais, eu acho que nós estamos a conseguir mitigar com soluções estruturais esses problemas, transformando os riscos em conjunturais, e de referir que nós arrancámos atrasados. O atraso não foi de um mês ou dois, foi bastante mais longo e, portanto, recuperar um atraso muito longo demora o seu tempo. Quanto ao reforço da equipa de sistemas de informação, que ainda por cima é um pelouro meu, não há ninguém que o deseje mais do que eu, mas parece-me que o problema em matéria de recursos humanos na área de sistemas de informação é geral na administração pública. E apesar de termos um instrumento muito interessante e muito importante do ponto de vista do recrutamento na nova legislação, que nos permite recrutar consultores que não têm vínculo à administração pública, e portanto é um instrumento poderoso do ponto de vista do recrutamento para quem anda na administração pública há muitos anos, a verdade é que em matéria de sistemas de informação não conseguimos competir no contexto atual com os valores que são praticados no privado, e portanto nesta matéria em concreto ele acaba por se revelar ineficiente, não temos conseguido chegar aí. Não tenho muitos mais comentários, mas vou só fazer o comentário à questão do turnover. A taxa de turnover do programa é elevada, desde o início cerca de 28%, portanto, entre entradas e saídas. E, de facto, este é um problema, porque a curva de aprendizagem em matérias bastante técnicas é uma curva longa e que traz aqui um esforço enorme da parte dos nossos dirigentes de acolher e ensinar pessoas que não estão tão próximas dos fundos. Mas nós associamos, e eu acho que alguns dos meus colegas de outros POs ou até de outros organismos provavelmente também vão sentir-se familiarizados com o que eu vou dizer, nós associamos essa elevada taxa de turnover ao fim do processo de pré-FPAP. Portanto, as pessoas estiveram com contratos precários durante muitos anos nos fundos comunitários, com o processo pré-FPAP foram integradas na administração pública e quiseram ir conhecer dentro da administração pública outras áreas e outro mundo, e isso é legítimo. E o turnover também tem um lado positivo, não é? De trazer pessoas novas e com um olhar novo e crítico sobre a forma como nós trabalhamos. Relativamente à partilha de recursos humanos entre unidades, sim, nós já estamos, é bem-vinda a recomendação e nós já estamos a fazer isso, talvez não de forma totalmente consciente, mas porque fomos impelidos para o fazer, senão não conseguíamos ir avançando, e até porque as várias unidades têm picos de trabalho desfasados no tempo. A inteligência artificial, sim, também estamos a trabalhar nesta área. Temos neste momento três projetos que ainda não viram a luz do dia, mas esperemos que vejam rapidamente e que vão nos ajudar em duas coisas essenciais: na análise de candidaturas e dos critérios de seleção. Está demonstrado que existem modelos de inteligência artificial que conseguem fazer a leitura dos critérios de seleção e atribuir uma pontuação
que tem uma correspondência ou uma fiabilidade com aquilo que faria ou que fez um humano na casa dos 80% e, portanto, dá-nos aqui algumas garantias de que podemos avançar e também no preenchimento, o outro projeto que temos, no preenchimento da checklist da contratação pública, esperemos chegar a bom porto, muito em breve. Por último, também nos parece aqui uma boa sugestão a ideia de termos notas explicativas sobre a interpretação a dar a cada subcritério. Acho que nos protege a todos, porque muitas vezes a análise dos subcritérios tem o olhar de um técnico e o olhar de um técnico é humano, exceto quando nós passarmos esta função para a inteligência artificial e, portanto, pode haver aqui diferenças que nos desprotegem na análise dos critérios de seleção. Relativamente aos custos simplificados, certo, também concordamos com as sugestões, mas não compreendi muito bem, Paulo, aqui a sugestão de se aferir se os montantes financiados são adequados aos custos efetivos, porque esse procedimento foi feito antes da definição da metodologia. Depois de termos a metodologia, abandonamos o olhar sobre os custos reais. Nós, pessoas 2030, agora não tenho o número, provavelmente a Mónica tem, mas temos mais de 30 tipologias em custos simplificados, acho eu. Portanto, estamos a fazer esse caminho e é um caminho que não tem volta atrás num grande conjunto de medidas. Se calhar estendi-me um bocadinho mais do que aquilo que era suposto, mas o tema entusiasma-nos. Eu ia só, antes de passar a palavra, ia só perguntar ao Joaquim e à Sandra, que eu sei que têm certamente também contributos a dar. Joaquim ou Sandra, não sei qual. Eu posso talvez começar só muito sinteticamente, até porque depois para dar a oportunidade aos membros do comitê para se colocarem questões, dúvidas ainda, portanto, duas notas só muito breves em complemento do que a Ana já referiu. Na prática, o que a Ana já fez aqui junto de vós é aquilo que é uma obrigação que aliás temos no âmbito destes processos de avaliação e que vamos fazer, que é fazer um follow-up das conclusões e das recomendações da avaliação. Portanto, isto é um primeiro... portanto, há inclusive um instrumento que está estabilizado no âmbito da rede de monitorização e avaliação do Portugal 2020 para procurarmos fazer esse follow-up e nesse follow-up podermos até acolher ou não acolher algumas das recomendações, quando não acolhemos justificando porque é que entendemos que a recomendação não é acolhida e como também a Ana já referiu, tem algumas das recomendações, pela própria dinâmica, algumas também dentro do próprio, interativamente, em função do próprio processo de avaliação que foi sendo desenvolvido, algumas das recomendações até já estão neste momento com vários instrumentos ou várias respostas em curso para ir de encontro ou que vão de encontro a essas recomendações e, portanto, há aqui é isso que também os processos de avaliação nos ensinam, é que não é apenas o resultado final que conta, é o próprio processo interativo ao longo que também nos vai apoiando do ponto de vista e de forma mais ou menos explícita, mais ou menos formal, vai nos permitindo também logo tendo em conta aquilo que são os resultados das avaliações para também procurarmos afinar e melhorar o que podemos melhorar naquilo e dentro dos recursos que temos, que não são, como vimos, limitados, nem humanos nem outros, e, portanto, ir afinando e procurando sempre este processo de procurarmos fazer cada vez mais e melhor o trabalho que nos compete fazer, em articulação com todos os nossos clientes, com os organismos intermédios, com os beneficiários, com os parceiros do comitê, etc. Segunda nota, só para sublinhar esta dimensão. Não é por acaso que nós somos a única autoridade de Estado, salvo erro, se não estou em memória, que temos uma avaliação desta natureza no nosso plano de avaliação. E fizemos deliberadamente, exatamente porque nós também somos a única autoridade de Estado que resulta de um processo de fusão de 2/3 autoridades de Estado, embora na prática o POPMC e o POI estivessem integrados numa autoridade de Estado. E foi por isso que, e atendendo também ao processo de encerramento, que entendemos que era útil fazer, para além da avaliação dita da operacionalização que está neste momento em curso e que é de caráter mais sobre a dinâmica de implementação do programa, esta avaliação muito operacional sobre aquilo que foi a estrutura que foi desenvolvida, sabendo até que com o fecho do processo de encerramento vai ter que haver decisões do ponto de vista de gestão de reorganizar ou pelo menos de rearrumar a sua própria estrutura em função daquilo que são a estrutura que temos atualmente, que tem inclusive algumas unidades
que foram mantidas, porque era permitida essa possibilidade, para exatamente nos apoiar neste processo de encerramento, que é muito desafiante, que é, também não é estar a puxar para os galões da tal da gestão, mas nós temos evidentemente um desafio muito grande, que é ter que arrancar com um programa Pessoas 2030, que vale o que vale, mas é só o maior programa do ponto de vista da dependência orçamental do Portugal 2030, e ao mesmo tempo encerrar estes três programas do 2020 com as questões que foram colocadas de recursos humanos, etc. E, portanto, isto é um grande desafio para toda a equipa e, portanto, para todos os organismos intermédios e beneficiários com quem trabalhamos. E, portanto, esta avaliação teve este foco muito, muito orientado exatamente para nos permitir também, não só ao longo, mas também mais adiante, em função do fecho do encerramento dos programas 2020, nos permitir fazer aqui as melhorias que conseguirmos fazer também em função dos recursos que temos e que estamos a procurar também reforçar na medida do possível e das disponibilidades, exatamente para procurarmos melhorar a resposta da autoridade de gestão. E, para mim, termino para não arrumar mais tempo, não sei se Sandra se queres acrescentar alguma questão, alguma coisa, e se não, passaremos então a palavra aos membros do comitê, pedindo que levantem a mão para reunir mais 2 ou 3 questões e depois a equipa da avaliação poder também reagir a este conjunto de comentários. Muito obrigado. Eu tomo essa tua intervenção como que cala-te lá, porque para dar tempo aos outros, mas recado Foi recebido. não foi todo. Recado recebido, síntese em 3 minutos. Como nós somos 3, não é? A Ana fez a intervenção inicial, uma intervenção mais global, tua intervenção técnica do teu pelouro. Eu direi então, se calhar, duas coisas sobre aquilo que, não sendo o meu pelouro, é o meu mindset, que é jurídico. Ora, dizendo primeiro uma coisa. Primeiro, eu acho que esta avaliação sofre de um problema inicial, que é aquela questão de, quando foi feita, havia pouco arranque para avaliar. Portanto, muitas destas recomendações têm recomendações ou verificações têm muito já desajustado à realidade hoje. Exemplo, informação aos noticiários, seminários de esclarecimento aos beneficiários, só amanhã vai haver 2, vão haver 2 e, portanto, eu sei que há muitas e que elas estão recolhidas, portanto, primeira coisa, fechou. Mindset jurídico. Há aqui questões que são levantadas, nomeadamente na questão das redes e dos custos simplificados, que sofrem de um pecado original, que é, há competências que estão definidas na lei e que definem o que é por exemplo, quem é que faz as auditorias? Não podemos ser nós, não é? Se calhar a palavra está mal emprego, não deveria ser isso. Os custos simplificados, não podemos ser nós, portanto a lei não nos permite fazer esse tipo há entidades para o fazerem. Competências das redes, elas estão definidas na lei também, não quer dizer que nós possamos fazer um debate, mas elas estão definidas na lei e são aquelas que, portanto, acho que há que alterar a lei para depois podermos nos sentir mais legitimados para fazer outro tipo de coisas, sem prejuízo, obviamente, do debate ser sempre bem-vindo, e é nisso que estamos a trabalhar noutra sede, aliás, em alinhamento com a ADC e com a Comissão Europeia, que é... Eu não sei se a Ana me está a mandar calar ou não está alguém a falar. Noutra sede, que é em sede de comitê de acompanhamento, que aqui diz também que é um fórum onde só é discutido as prestações de contas e a apresentação de resultados, e como todos sabemos, quer a ADC, quer a Comissão Europeia, quer nós, estamos a trabalhar para que, efetivamente, nessa sede, onde estão os parceiros sociais, onde estão todos os agentes que participam neste programa, haja um efetivo debate para que não seja só esta questão da prestação de contas, apesar de também haver as competências deste comitê estarem definidas na lei. E terminava também. Obrigada, Sandra.
E então, agora sim, agora estamos totalmente disponíveis e a equipa do ISCTE para os vossos comentários, sugestões, caso os queiram fazer. Se tiverem interesse em participar, pedia só que... Isso, já temos aqui a inscrição do Eleutério, da Comissão Europeia, que nós bem conhecemos. De qualquer forma, para os restantes, quando participarem, agradecia só que identificassem. Lute, olá. Olá, bom dia a todos. Bom Obrigado, dia. Ana. Eu estava a esperar a ver se algum membro do Comitê de Acompanhamento queria fazer uma intervenção, porque sempre preferimos que sejam os membros do Comitê de Acompanhamento que tenham mais envolvimento neste tipo de discussões e não que seja sempre da parte da autoridade de gestão, neste caso da equipa de avaliação ou também da comissão que falamos, mas bom, não sei se poderei romper um bocadinho também o gelo com isto, mas algumas considerações, sobretudo práticas, do que, do nosso ponto de vista, primeiro agradecer à equipa de avaliação pela apresentação e também agradecer à autoridade de gestão de conseguir ter feito esta avaliação dentro dos prazos. Isso é uma muito boa coisa, e dar início a este plano de avaliação tão ambicioso que tem o Pessoas para este período de programação. Mas queríamos sublinhar sobretudo algumas coisas práticas e sugestões que já a autoridade de gestão certamente já conhece. Uma parte que eu, em particular, encontro a faltar neste relatório um bocadinho a função da avaliação. Há como uma reflexão sobre a falta de recursos em geral e em particular na unidade do sistema de avaliação, mas na parte da função de avaliação acho que se poderia ter feito alguma mais considerações, sobretudo considerando que da parte da Comissão Europeia sempre temos pedido que haja uma suficiência e uma função de avaliação bem definida a nível do programa e em particular temos pedido que enquanto se puder que haja quando menos uma pessoa que esteja dedicada exclusivamente à avaliação, que tenha um mínimo de autonomia, em particular da parte da monitorização. Agora está dentro da parte da monitorização e também da comunicação, mas seria bom ter esta suficiência e autonomia um bocadinho da função da avaliação do programa. E uma coisa prática, uma sugestão prática também, agora esta reunião já é mais uma vez um exemplo de boa prática deste programa de abrir este debate e dar tempo a todos os membros do Comitê de Acompanhamento e outros, incluso fora do Comitê de Acompanhamento. Esperamos que utilizem esta possibilidade hoje, mas também seria bom também tentar fazer uma ligação desta reunião com o Comitê de Acompanhamento. Eu acho que seria bom que se ponha à disponibilidade já, se é possível, esta gravação na web para os membros para quem queira, na web, e que de alguma maneira também tiremos algumas conclusões, ou tenhamos um par de questões que, quando discutamos da avaliação, para esta avaliação particular, serve um bocadinho para o debate do Comitê de Acompanhamento. Tiramos uma ou duas questões, convido aqui a autoridade de gestão a utilizar esta reunião precisamente para tirar duas questões, para depois também lançar o debate também quando se fala da avaliação, e em particular desta avaliação no Comitê de Acompanhamento. E isso, parabéns outra vez à autoridade de gestão, porque tem um plano de avaliação muito ambicioso e tem esta avaliação já finalizada, tem um estudo sobre princípios horizontais que vamos ver depois e também a avaliação da operacionalização, que já temos um relatório intermédio. Então, parabéns, temos um programa ambicioso e vocês estão a conseguir de momento estão a conseguir desenvolver bem este plano de avaliação e também
volto a insistir, para quando seja possível ter bem definido os recursos humanos da função de avaliação e ter, quando menos, dar visibilidade a essa pessoa. Já sei que o Miguel, de momento, essa pessoa, o Miguel Feio, que faz um bocadinho de avaliação, de comunicação, de monitorização, mas seria bom que ter uma senhora ou senhora avaliação no pessoas que seja visível, que só se ocupe de avaliação. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns à Autoridade de Gestão pelo trabalho desenvolvido na avaliação até o momento. Obrigada, Lute. Então, iríamos passar a palavra agora à Ana Cláudia da ANCAP. Olá, força. Sim, olá, bom dia a todos. Obrigada. Cumprimentar também o Paulo Pedroso e a equipa da avaliação, cumprimentar o Conselho Diretivo do Pessoas, o Eleutério, que já nos vamos cruzando muitas vezes também, e os restantes membros do Comitê de Acompanhamento. Primeiro, agradecer a apresentação, foi realmente muito útil também nós podermos ver e ouvir a apresentação. E eu gostava a sensação que tive, portanto, eu já tinha lido também o documento, mas agora com a apresentação e com a intervenção do Conselho Diretivo, da Comissão Diretiva do Pessoas, identifiquei uma série de constrangimentos que são muito típicos e que são transversais aos OIs. Portanto, eu estou aqui na qualidade de membro, de facto, do Comitê de Acompanhamento, mas a ANCAP é um organismo intermédio do Pessoas, já foi do POCH para a tipologia de centros qualifica, também de outros programas, e identifica muitos destes constrangimentos, algumas conclusões e também algumas recomendações que fazem. E a primeira questão de fundo é que, de facto, nós temos aqui, tanto numa autoridade de gestão como num OI, uma estrutura que tem que ser altamente eficiente. É suposto que seja altamente eficiente. Portanto, a minha preocupação é mesmo com aquele tema da eficiência operativa. Altamente eficiente, que se tem que comprometer com uma série de beneficiários, com tempos de resposta, com resultados do investimento, com prestações de contas internas e externas, nomeadamente à Comissão Europeia, com níveis normativos de compliance, de cumprimento de regras, etc., etc., que numa lógica de projeto, portanto, com timings de execução bem definidos, com ciclos de execução bem definidos, mas que depois vive num ambiente puro e duro da administração pública, com todas as limitações e as características de gerir recursos humanos numa administração pública e de gerir sistemas de informação. Portanto, os dois grandes fatores que me parecem a mim absolutamente estruturais para aumentar ou para garantir níveis de eficiência produtiva, como aqueles que se pretendem nestas áreas, são os sistemas de informação a funcionarem muito bem e muito avançados, nomeadamente agora com a inteligência artificial, que obviamente facilitaria muito deste trabalho administrativo e de análise, os recursos humanos em quantidade e qualidade desejada, portanto, com as condições de trabalho desejadas, são precisamente os dois calcanhares daqueles que a administração tem. Mas a administração pública em geral, portanto, acho que aqui, portanto, tanto as autoridades de gestão como os organismos intermédios, a sensação que tenho ao fim destes anos é que nós andamos sempre a trabalhar em cima destes dois grandes constrangimentos para conseguirmos cumprir níveis de desempenho quase sobre-humanos, digamos assim. Desculpem, eu vou ter só... Oh, Margarida, tira-me o cão daqui, filho. Desculpa, eu hoje fiquei em casa e tenho aqui o cão a fazer barulho. Pronto. Portanto, eu gostava de dar um bocadinho nota disso, está bem? Porque realmente era realmente importante nós percebermos numa avaliação destas que se um organismo intermédio quiser alocar mais recursos humanos
dificilmente consegue fazê-lo, porque as mobilidades têm determinadas características, porque as pessoas podem não se sentir atraídas para este tipo de trabalho, porque há limites de atração de recursos humanos dentro da administração pública, recrutamentos externos, são dificílimos termos autorização para fazer recrutamentos externos. Portanto, por exemplo, recorrer a uma mobilidade com valorização remuneratória, que é uma coisa possível, está previsto, é uma exceção que tem que ser autorizada. Portanto, estamos a falar de orgânicas também internas, ou seja, por exemplo, a orgânica de um organismo como a ANQEP, que foi 2 vezes revista, não foi bem orgânica, foi até os estatutos, tem muitas limitações para acomodar, por exemplo, agora conseguimos ter uma divisão especificamente dedicada à gestão de fundos europeus e ao compliance, precisamente porque, por um lado, temos que ter uma capacidade de trabalho focada nestas áreas e, por outro lado, temos que, ao mesmo tempo, ter equipas segregadas para garantir a segregação de funções e para garantir o compliance. Portanto, um conjunto, há camadas e camadas de desempenhos, níveis de desempenho, de prestação de contas, de reportes e de capacidade de resposta, não só à fileira toda de organismos até à Comissão Europeia e às tutelas, como também aos beneficiários, que verdadeiramente não são compatíveis com aquilo que é a sobrevivência e a gestão de estruturas dentro de uma política de administração pública que se rege por outras características. E, portanto, eu diria que isso, eu acho que vale a pena dar esta nota, não é? Portanto, depois houve outras coisas, o Joaquim disse, a Ana disse, quer dizer, houve uma acumulação sucessiva entre encerramentos de projetos. Nós, ao I, também sentimos isso, tínhamos que encerrar, já estávamos a abrir outros. Portanto, depois há picos de cargas de trabalho. Portanto, eu acho que, deste ponto de vista, por exemplo, há uma nota importante, que é a característica do próprio trabalho, não é? Portanto, as pessoas, os turnovers são elevados, a precariedade dos contratos é grande. Nós estamos a falar, novamente, de pessoas muito novas, com uma ótima base de formação, de licenciaturas, que depois aprendem rapidamente estes processos, mas que ao fim, de facto, de fazerem este trabalho de verificação administrativa e financeira e de verificação no local, ao fim de 5 anos, podem estar saturadas do próprio trabalho, porque o trabalho em si é um trabalho muito administrativo. Portanto, as características são muito exigentes do ponto de vista de perfis, não é fácil encontrar recursos humanos com estas características, nem dentro da administração pública, nem fora. As pessoas são, de facto, formadas porque começam a trabalhar nos organismos intermédios ou nas autoridades de gestão, mas isso também acontece, no nosso caso, por vezes querem mudar para outras funções, mesmo mantendo níveis de precariedade, porque estão saturadas do tipo de trabalho. Portanto, o trabalho em si tem esta característica também, não é? Portanto, acho que valeria a pena dar um bocadinho nota e portanto, isto acaba por ser, se nós tivéssemos mais maleabilidade nos instrumentos a que podemos recorrer, se tivéssemos mais capacidade de dar boas condições, se mantivéssemos as pessoas, se as retivéssemos, se tivéssemos sistemas de informação mais inteligentes, também podíamos libertar parte destes recursos humanos, que são muito qualificados, para funções interessantes e de valor acrescentado, que é, por exemplo, o acompanhamento dos projetos, a percepção porque é que uma despesa é elegível e outra já não faz sentido ser elegível, para além daquilo que é o razoável da análise, ou legalidade da despesa, os temas da avaliação, da monitorização ao longo da execução física e financeira, etc. Portanto, a divulgação, a comunicação com os beneficiários, o apoio aos OIs e muito tem vindo a acontecer. Mas, quer dizer, estamos a falar de um conjunto de técnicos superiores de grande valor,
com muita capacidade, com muita qualificação, foram aprendendo bem estes normativos todos destas análises, mas que depois saturam, não é? Porque não é possível fazer isto 10 anos, quer dizer, provavelmente querem fazer outras coisas. Nós poderíamos tê-los a fazer outras coisas de valor acrescentado humano em cima destes projetos se tivéssemos outra dotação de pessoas e outra capacidade para os gerir. Portanto, é um bocadinho dar nota disto, enquanto acompanhamento, comitê de acompanhamento, mas também, sobretudo, enquanto gestão de um organismo intermédio. Obrigada. Obrigada a nós pela partilha, muito interessante. Iríamos então agora passar a palavra ao Luís Costa, da Anespo, não é? Exatamente. Olá, boa tarde. Já é boa tarde, né? Tudo bem? Rapidamente, alguns comentários. Eu diria que eu acompanhei a relação deste trabalho em várias etapas e diria que uma parte daquilo que foi aqui apresentado hoje, de facto, pode ir diretamente para a Torre do Tombo, o que revela não incompetência dos avaliadores, mas uma capacidade de resposta, portanto, da parte de gestão. Há aqui uma dinâmica que se tem de desenvolver ao longo da relação de trabalho, de alguma forma, portanto, como diria o Galileu Galilei, il en va, ou seja, houve aqui um processo interativo interessante. De qualquer maneira, há questões que não podem deixar de ser evidenciadas. Quem acompanhou experiências deste tipo sabe como é que isto funciona. Isto não há passo de mágica para resolver os problemas, mas há uma conclusão de fundo e que me foca aqui um bocado naquela dimensão que a nós nos interessa mais diretamente, tem a ver com o ensino profissional. Efetivamente, estamos perante uma situação em que as turmas estão todas constituídas no dia 5 de outubro, como a DGEST pode atestar, está a doutora Floribela Valente aqui. As candidaturas pronto, foram até ao final de outubro. O processo decorreu com as dificuldades todas das aplicações que foram aqui referenciadas. Não faz sentido que em situações deste tipo, estruturais, digamos assim, o adiantamento careça de um processo normal, de uma candidatura normal. Portanto, devia haver maior flexibilidade na análise, não é? Portanto, ainda agora recebi aqui uma mensagem de uma escola de declaração de interesses que eu fui fundador e que sou membro da associação proprietária, portanto, a Escola Professor Bento das Caraças, ao fim de 5 meses, recebeu hoje o adiantamento relativamente às turmas que começaram no início do ano. Portanto, eu sei as razões, não vou aqui entrar nelas, não tem a ver até diretamente, porque a última fase nem sequer tem a ver diretamente com a gestão aqui, tem a ver com a complexificação que se foi feita do processo. Ou seja, ao meter um agente intermédio nos pagamentos, que é a ADC, portanto, significa que a escola há um mês, mais ou menos, tinha a notificação de que estava para pagamento o adiantamento. Portanto, eu acho que aqui há, de facto, questões, melhorias que têm que ser introduzidas. Portanto, houve uma complexificação do processo, quer de análise, quer de acompanhamento, e, sobretudo, depois nestes outputs finais também. Portanto, basicamente era dizer isso. Acho que aqui, de facto, não é um caminho fácil de fazer, digamos. As componentes são várias e o sistema está mais complexo, ficou mais complexo do que a herança que vinha, neste caso, do POCH, portanto, os circuitos estavam mais oleados, tornaram-se mais complexos, mas esperemos que as coisas melhorem nos tempos mais próximos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a nós, Luís. Iríamos então passar a palavra ao Paulo Pedroso, não é, para fazer alguns comentários. Não sei se a nossa Comissão Diretiva também quer fazer alguma observação. Mas passamos primeiro então a palavra ao Paulo? Sim? Sim. Ok, força, Paulo. Deixa-me só dizer, Paulo, uma coisinha muito rápida que eu esqueci-me há pouco. Apenas já agora um agradecimento institucional e lembrar isto, não é?
esta avaliação teve um grupo de acompanhamento e, portanto, que teve parceiros sociais, teve o IGF, teve uma série de entidades que acompanharam o processo de avaliação e que foi também útil nesta interatividade ao longo. E também, já agora, de profissional, acho que nos fica bem agradecer toda essa colaboração, que é muito importante também para que os processos de avaliação sejam mais eficazes e possíveis, e, portanto, e também agradecer o trabalho desse ponto de vista. E nesse contexto, já agora também a fazer aqui um agradecimento público, e também com isso responder um pouco ao Eleutério, à equipa do próprio, da nossa unidade de monitorização e avaliação, e em particular não só ao Miguel, mas às senhoras de avaliação que já existem na nossa equipa, apesar de todas as limitações de recursos, e que estão fundamentalmente dedicadas a esta função. Não somos nós que fazemos avaliações, nós encomendamos e depois temos todo o trabalho de preparar os cadernos de encargos, também com os nossos parceiros logo dos grupos de acompanhamento, fazer os parceiros, com os membros, portanto, fazer todo o acompanhamento e fornecer a informação que é necessária aos avaliadores para fazer as avaliações, e isso é trabalho que é feito de forma coordenada por essa equipa, e, portanto, e aqui há a Filipa Santos, a Ana Pinheiro, que estão também nesta reunião, e outras que normalmente que fazem parte da equipa da nossa monitorização, e sem o qual também não chegaríamos a bom porto do ponto de vista e este desafio que temos consciência que é muito exigente, com um plano de avaliação tão ambicioso que temos em curso, e que estamos, apesar de todas as questões de recursos que já foram apresentadas, a cumprir. Desculpa lá, há pouco devia ter dito logo isto e esqueci-me, e não ficaria bem com a minha consciência também sem lhe dizer. Até porque como peloureiro desta área dentro da comissão diretiva, portanto, muito obrigado. Agora, Paulo, desculpa. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelas reações. Primeiro, sobre o desenvolvimento do trabalho, eu gostaria de aqui deixar duas notas, uma, que derivam da mesma, que é testemunhar o modo, a meu ver, exemplar, e eu já fiz algumas avaliações na vida, o modo, a meu ver, exemplar, como a Comissão Diretiva e toda a estrutura interagiu connosco. As duas reuniões com a Comissão Diretiva que a Presidente referiu, julgo que foram muito produtivas nas duas direções, foram muito francas e abertas, e se permitiram à Comissão Diretiva evoluir na percepção, também permitiram aos avaliadores ficar com uma, digamos, com uma noção, digamos, do posicionamento do stakeholder. Em segundo lugar, deixar uma nota, obviamente que é uma nota exterior, mas nesta avaliação, e aliás em outra que estamos já a fazer também com pessoas que têm a mesma sensação, há um aspecto bastante positivo face a avaliações anteriores, que é sentir que o interlocutor da parte de pessoas é permanente, empoderado. Portanto, não sei como é que, do ponto de vista da estrutura interna, isso está refletido, mas foi muito útil para esta avaliação o facto de termos connosco, digamos, a introdução da Filipa e do Miguel, mas tivemos, de facto, cliente, no sentido de que houve, digamos, a interação, do meu ponto de vista, necessária, inclusive quando nós, como avaliadores, achávamos que um bocadinho diretiva demais em certas matérias, estou a falar de prazos essencialmente, mas gostaria de deixar aqui estas duas notas. Sobre a natureza do exercício, e pegando no que disse o Luís Costa, eu diria que se grande parte do que nós dissermos já vai para o lixo, neste caso, excelente. Quer dizer, portanto, porque as avaliações deste tipo, as avaliações de arranque, na minha perspectiva, são úteis se forem capazes de produzir feedback rápido. Não querendo aqui armar em filósofo, eu cito muitas vezes a frase do Santo Agostinho, que é muito conhecida, que errar é humano, mas o Santo Agostinho tinha uma segunda parte para a frase, que era dizer, mas persistir no erro é diabólico. E, portanto, no fundo, se aquilo que foi detectado é corrigido em tempo real, eu acho que isso prova a utilidade do exercício.
Quanto às nossas conclusões, eu penso que há áreas, portanto, não é surpreendente nem é normal que haja áreas de recomendação de um avaliador que a autoridade de gestão, ou digamos que os stakeholders não concordam plenamente, e julgo que este instrumento que agora já existe em Portugal nos ajuda muito nessa matéria. O que eu diria é que, caso haja nas conclusões e recomendações matérias que justifiquem uma nova interação convosco para perceber exatamente o que é que queríamos dizer, estamos à disposição. A seguir, obviamente, cabe-vos a vós decidir se, digamos, se as coisas têm seguimento ou não. Eu gostava de sublinhar, há uma questão que a Sandra coloca, eu julgo que seria boa prática, nós tentamos fazê-lo, mas desta vez não havia condições para isso. Portanto, que é identificar nas recomendações que há recomendações que são de execução, digamos, imediata, no fundo, de execução pela autoridade de gestão, e há constrangimentos, como aqueles que a Ana Cláudia aqui trouxe e como os que a Sandra também trouxe, que são constrangimentos do quadro institucional em que se trabalha e que um plano de ação para a incorporação das recomendações implicará sempre dizer que isto não é execuível sem, digamos, sem alterações a níveis que estão para além dos níveis de responsabilidade da autoridade de gestão. Julgo que, tanto quanto possível, é boa prática dirigir as recomendações a destinatários concretos. Nós aí, meia culpa, não chegámos no tempo de elaboração do relatório aí, mas julgo que para vós é fácil de identificar, digamos, quem são esses destinatários. E julgo que é boa prática, e não me levanta nenhuma questão, que um avaliador sinta que algumas das suas recomendações são descartadas pelas autoridades de gestão, porque faz parte da natureza das coisas que há questões que se levantam, por exemplo, se pode entender que a autoridade de gestão pode entender que são questões que não é pertinente colocar agora, ou que houve, digamos, ou que, digamos, no seu plano de ação isso não é necessariamente relevante. Gostava só de deixar uma nota sobre a questão dos custos simplificados, a propósito da Ana Coelho ter levantado. O que nós propomos é que haja um exercício periódico de, no fundo, de verificação de que os custos simplificados que foram calculados se mantêm adequados. É isto que nós, digamos, que nós propomos. Porque num programa que entre a adoção da metodologia e o fim da sua execução podem mediar 6, 7, 8, 9 anos, digamos, pode 10, se eu leio bem os lábios de Luís Costa, portanto, é necessário... São 15, Paulo, desde 2010. 15 desde 2010. Portanto, o que nós aqui queremos dizer é que nos parece que deveria haver um dispositivo de verificação de que se mantém relevante o que foi decidido. Não avançámos com uma periodização, mas avançámos com esta preocupação, quer dizer, este mecanismo é útil para manter os custos simplificados adequados para as necessidades. Sobre as outras observações, eu penso que o que foi levantado não suscita propriamente reação da minha parte, mas temos aqui, agora verifiquei, temos aqui a equipa toda, portanto, eu pedia à Filipa, à Tatiana, ao Rui, ao António, à Gisela, que se assim o entenderem, digam algo mais, se não da nossa parte, muito obrigado. Caros colegas. Penso que não. Bom dia a todos. Boa tarde, boa tarde a todos. Da minha parte, não, penso. Se os outros colegas têm mais algo a acrescentar.
Não, penso que os comentários, já agora boa tarde também, e bom dia, os comentários foram de reação, não, pelo menos não notámos questões concretas. Há ali a questão dos custos certificados, o Paulo acabou por referir, não sei se a Gisela quer fazer algum comentário adicional. No sistema de informação também os comentários que foram realizados acabam por demonstrar que a utilidade das notas conclusivas e das recomendações que foram realizadas, de facto, era uma dimensão crucial e também sentida pelos beneficiários inquiridos. É uma dimensão claramente que apresenta grandes dificuldades pelas razões que foram demonstradas naquilo que diz respeito à contratação de recursos qualificados. Esperemos, obviamente, que as coisas de facto são, que aquelas notas conclusivas sejam mais conjunturais e datadas no período da avaliação e que algumas delas já estejam colmatadas. Gisela, não sei se queres fazer algum comentário sobre os custos certificados. Julgo que a Gisela de momento não está, portanto. Bem, Eu posso fazer um comentário sobre os custos simplificados. Eu também quero fazer mas o meu não é um comentário, é uma provocação. Pois, é mais ou menos como eu, mas eu... Então diz tu a tua que eu digo a seguir a minha. Não, eu digo primeiro, a minha tem graça. Eu acho que vão ser iguais, portanto diz lá. A minha é que eu acho que a equipa de avaliação do ISCTE foi capturada pela IGF. Qual é que é a tua? Mais ou menos essa para começar. Aí tenho a dizer, sempre que um ator acha que fomos capturados por outro, talvez isso reforce a prova de que éramos independentes. Muito bem, muito bem. Sandra. Não, diz Ana, diz que vai cá. Não, eu já disse, eu depois quero dizer só 2 ou 3 coisinhas no final, mas sobre OCS continua. Não, o que eu tenho a dizer, o que eu acho aqui é a questão da avaliação periódica. A avaliação periódica, e agora no formato jurídico, há regras nos custos simplificados que são, quer da Comissão, quer internas, regras, normas, não é? Que nos limitam a nós a poder fazer essa avaliação se os custos se mantêm relevantes ou não, do ponto de vista da medida de política pública. E aqui também é uma provocação para o Luís Costa. Os custos podem variar em função do contexto socioeconómico, quer para cima, quer para baixo. Eu não concordo que variem para baixo, mas todos nós já fomos vítimas disso. Não nos lembramos, há pouco tempo, e não é, quer dizer, durante a Troika, e portanto, não é despreciando a forma como se constrói um custo nos fundos estruturais. Eles estão sempre associados às medidas de política pública e à opção que se tem do financiamento de determinada, ou da prioridade que se dá a determinada política pública. Ora, dito isto, o que nós estamos hoje a viver é uma avaliação meramente técnica da adequação dos custos simplificados, que se define para a frente, para o futuro. Ou seja, essa avaliação periódica existe à partida e está definida. A forma de avaliação periódica está definida à partida pela IGF, com a qual nós, a autoridade de gestão, pelo menos no Fundo Social Europeu, que é mais onde as medidas de política pública e os fundos têm mais esta simbiose, com a qual nós muitas vezes não concordamos. Ou seja, discutimos se deve ser definida à partida se os custos têm que ser automaticamente adequados, avaliados de acordo com o IAS, se é de acordo com a inflação, quando é que devem ser avaliados, e a IGF e a Comissão cada vez têm ideias mais estritas, limitadas e restritas sobre isto. E isso para nós é um problema do ponto de vista das medidas de política pública, não é só do Fundo Social Europeu, porque o Fundo Social Europeu acompanha o financiamento das medidas de política pública. E no fundo eu acho que era isto um bocadinho, esta provocação da Ana dos estarmos capturados pela IGF, espero que a IGF esteja aqui para ouvir,
faz parte do Comitê de Acompanhamento, não é uma, quer dizer, não é uma provocação, é uma constatação, não é? Quanto aos custos simplificados, ou à forma de avaliação periódica da relevância do financiamento dos custos simplificados, era isto que eu queria dizer. Obrigada. Agora diz lá uma coisa diferente. Deixa-me só dizer em 30 segundos um bocadinho só sobre isto. Eu acho que estou aqui a confundir duas coisas, e acho que a avaliação desse ponto de vista não é... Uma coisa é monitorizar outra coisa é discutir, a partir de um custo unitário que está definido e que teve um racional por trás, porque é que foi o custo unitário, os mecanismos de atualização daqueles valores. Que verdadeiramente é isso que, se calhar, a avaliação verdadeiramente refletiu, olhando ali em particular para a situação, no caso, por exemplo, dos custos unitários dos profissionais, porque são coisas diferentes. Porque se nós abrimos a porta nos custos simplificados para que essa monitorização implica, na prática, ter custos reais para verificar se aquele custo ainda corresponde à realidade ou não, matamos no limite o custo unitário. A questão aqui, e aí é uma questão que não é técnica, é uma questão sobretudo política, é quais são os mecanismos de atualização que existem ou não existem a partir do momento de um custo unitário. E sabemos que há histórias diferentes, depende dos custos unitários, e o caso dos profissionais é um caso de sui generis, né? Porque teve até cortes, depois teve durante muitos anos, e finalmente esse corte foi reposto, e há constrangimentos que não são constrangimentos técnicos, constrangimentos da política pública que limitam a possibilidade de atualização desses custos, mas que não tem nada a ver com o custo unitário definido lá atrás, portanto, tem a ver com mecanismos ou não de atualização e como é que eles, do ponto de vista político, são ou não são decididos. É só queria dizer isto, já falei mais de 30 segundos, peço desculpa. Eu, se me permitem só, diria que, como avaliador, fico muito contente de ver este debate entre os membros da Comissão Diretiva, que pode ajudar a demonstrar, a relevância da recomendação, 2, o modo como ela há de ser interpretada, digamos, no seguimento da atividade. Mas eu acho que eu e o Joaquim estamos a interpretar da mesma maneira, só que ele não disse a última parte, que é a questão técnica. Se quiserem continuar a fazer uma reunião da Comissão Diretiva... Mas não, exato, porque agora falta a Ana, porque a Ana ainda vai... Eu só entro para votar. Mas acho que o Luís quer intervir novamente e, entretanto, encerramos a sessão. Luís, então... Muito rapidamente, como isto já vai longo, não é? Só para dizer que este problema não está focalizado no Clube Municipal de Pinheiro, portanto, é um problema que está completamente exterior ao processo. Agora, é evidente que há uma complexificação nova que a nova regulamentação comunitária trouxe e que se traduz para Portugal, que é o financiamento dos custos profissionais no continente, é feito com base em tabelas estabelecidas em 2010, tiveram um corte em 2012, resposto em 2023, e com a nova metodologia que vem da Comissão Europeia, nos Açores e na Madeira, o financiamento é ao aluno e são automaticamente atualizadas as tabelas de acordo com as regras dos regulamentos comunitários. Portanto, este é um desidrato que também existe, mas de qualquer maneira não é um problema que esteja sediado na Columban Portal Pinheiro e tem que ser resolvido nas sedes próprias. Muito obrigado. Obrigada, Luís. Bem, então eu acho que estamos em condições de encerrar esta nossa sessão. Confesso que quando marcámos esta sessão para 2 horas, achei que era tempo a mais e não, veio a verificar-se que não, e ainda bem, significa que o Joaquim ou o Miguel, quando agendaram, ou a Mónica, pensaram melhor do que eu. As reações ao Luís Costa estão feitas. Reagir à Ana Cláudia Valente só para dizer que, de facto, no final do dia, a conclusão que eu retiro, e apesar da figura do funcionário público estar degradada no contexto social mais alargado, a verdade é que acho que só temos que nos orgulhar enquanto funcionários públicos, porque conseguimos, com um instrutor, com um colete de forças, fazer avançar as nossas organizações, e os resultados só nos podem orgulhar. Mas foi boa esta tua intervenção, Ana Cláudia, porque no fundo é um momento em que nós percebemos que o problema é comum.
e que merece um olhar atento da parte de quem tem os poderes de decisão. Por fim, só reagir ao Lute. Lute, se eu bem percebi a tua intervenção, o nosso relatório de avaliação está publicado no site. Eu acho que estavas a fazer essa sugestão, mas ele já está publicado no site, está bem? Não, mas Ana, eu queria dizer também, esta reunião se pode ser disponibilizada também. Não A tinha gravação percebido, desta ok. reunião. Muito bem. Que fique também como referência para os membros do Comitê de Acompanhamento que não puderam participar e também para discussões de avaliação. Eu acho que há coisas aqui que podemos tirar que sejam interessantes para a discussão dos pontos de avaliação do Comitê de Acompanhamento. Ok, Lute, já percebi. Pronto, e por último, o senhor ou a senhora avaliação, quer dizer, nós na realidade temos muitos, não, temos muitos senhores e muitas senhoras avaliação, claro que o Miguel sendo o responsável pela equipa, eu acho que as equipas normalmente refletem os dirigentes e vice-versa. E só dar aqui uma nota, que eu acho que este nome se calhar não foi falado, mas nós arriscámos e convidámos uma pessoa há cerca de um ano atrás para trabalhar na equipa do Miguel, que é a Marta Fernandes, e que foi a pessoa que acompanhou esta avaliação, uma pessoa que trabalhou durante muitos anos na análise de candidaturas e que nós entendemos que tinha um perfil para ir para esta área da avaliação, e eu acho que o resultado deste movimento interno que fizemos está à vista, e a Marta fez um excelente trabalho, e eu aqui não estou a fazer nenhum elogio específico à Marta, à equipa no seu todo, mas quis sinalizar que nós de facto temos feito um reforço da nossa equipa de avaliação, e aqui está não é uma surpresa, nós já estávamos à espera, mas uma confirmação. Não sei se não há mais nenhuma intervenção, Mónica, Joaquim, fechamos a reunião, sim? Sim. Deixem-me só fazer uma pequena nota, porque devo um pedido de desculpas à Marta, por uma razão simples. Eu há bocado, quando agradeci à Filipa, estava a trocar as avaliações. A Filipa acompanha-nos na educação inclusiva e tudo o que eu disse sobre a Filipa aplica-se quando reunirmos na educação inclusiva, mas queria dizer sobre a Marta. Peço desculpa à Marta. Obrigada. Muito bem. Nós percebemos. Já agora Obrigado. o primeiro que fez confusão fui eu, que eu sou péssimo para nomes e troco os nomes de toda a gente. Mas pronto, mas fica já agradecida à Filipa por antecipação para quando fizermos a reunião da avaliação da educação inclusiva. Muito bem, muito obrigada a todos. No resto de uma boa sexta-feira. Obrigada. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada, boa tarde. Obrigada.